Saudações, desbravadores do Enigma! Eu sou a Raiz Malik, estudo tarô há 8 anos, sou formada em Direito, mas larguei a carreira jurídica para seguir o que é o meu verdadeiro chamado: os símbolos, os mistérios, o tarô e o baralho cigano. Hoje, a minha principal renda é através dos oráculos. Eu vivo exclusivamente do tarô e baralho cigano e ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo, com profundidade, com segurança e com propósito. Mas olha, nem sempre foi assim. Você já sentiu que joga tarô, mas não sabe exatamente o que está fazendo? Que às vezes acerta, às vezes erra, e que no fundo ainda não compreendeu de verdade a ferramenta que você tem nas mãos? Se sim, se você já sentiu isso, respira com alívio, pode ficar tranquila. Você não está sozinha. A verdade é que a maioria das pessoas que joga tarô hoje em dia geralmente não sabe nem a origem da ferramenta que utiliza. Nunca compreendeu em totalidade de onde vieram os símbolos, como eles foram se formando ao longo do tempo e o que carregam por trás da superfície, nas camadas. Elas usam o tarô, mas não falam exatamente a língua dele. É por isso que muitas vezes se sentem inseguras, imprecisas e até mesmo impostoras. E olha, para a gente realmente entender da onde surge essa insegurança, a raiz dessa insegurança, nós precisamos voltar no tempo. O tarô, como nós conhecemos hoje, nasceu no norte da Itália, no século XV, e ele não nasceu místico. Ele era um jogo de cartas para a nobreza, ele era um jogo principesco, um passatempo com imagens inspiradas na arte e nos ideais do Renascimento. Gente, eu juro, confesso, às vezes eu me pego pensando, imaginando o cenário, os duques italianos jogando ali tarôs nas festas, sem saber a profundidade simbólica que aquelas cartas que eles tinham nas mãos possuíam. E foi só mais tarde, no século XVI, que o tarô cruzou a fronteira e finalmente chegou à França, provavelmente levados por soldados que voltavam das guerras na Itália. E é aí que tudo começa a mudar. No século XVIII, um estudioso e também pastor, Antoine Cour de Gebelin, teve contato com o tarô e ficou fascinado com a estrutura das cartas. Ele acreditava que aquelas cartas escondiam o conhecimento secreto do livro sagrado de Thoth, textos egípcios atribuídos ao deus da sabedoria. Essa história foi refutada e desmentida, não é uma suposição que encontra respaldo na história, porém, foi justamente através dessa semente de associação do tarô com algo mais místico, mais esotérico, que ele finalmente foi se abrindo para novas interpretações. Depois de todo esse rolê, veio Jean-Baptiste Alliette, que adotou o pseudônimo Eteila, que é nada mais do que o seu sobrenome ao contrário. Ele criou um dos primeiros baralhos dedicados à adivinhação e fundou uma sociedade para estudar o tarô de uma maneira mais esotérica. E a grande virada aconteceu nos séculos 19 e 20 com a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn. Essa ordem mergulhou o tarô em cabalá, astrologia, alquimia e magia prática. Foi aí que nasceram as bases simbólicas do tarô moderno, com nomes como Eliphas Levi, Arthur Eduardo Waite, moldando as cartas até chegar ao formato que nós temos hoje. Então, ó, vem cá, recapitula aqui comigo, presta bastante atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Se você só decora significados de apostilas, de PDFs, só decora palavras-chave, você está perdendo 6 séculos de construção do simbólico, dos símbolos que o tarô possui. É basicamente como você tentar ler poesia em um idioma que você não compreende, que você não entende. É justamente por isso que muita gente se sente impostora. Não é falta de vocação, é falta de base. Eu vou começar te dando 3 dicas básicas para você já começar a ir trabalhando e ampliando sua consciência para mudar essa sua relação com o medo que você sente de, às vezes, interpretar o tarô. Primeira dica: estude profundamente. Não se contente com o superficial. Estude, procure a raiz, a alma do tarô. Vai além dessa coisa de, o louco representa a liberdade, a torre representa a ruptura. Busca ir além dessa camada. Busca estudar a história, a origem, os arquétipos, as figuras arquetípicas, a filosofia por trás das imagens e os contextos onde elas estão inseridas. Segunda dica: treine.
Erre, mas confie no seu processo. A teoria forma a base, mas é a prática que proporciona a maestria. Joga para você, joga para pessoas próximas, faça anotações, observe o que acontece depois, releia depois de uma semana, vai estudando o seu próprio processo de aprendizagem. A confiança, ela é construída através de um contato contínuo. E outra coisa, errar faz parte. É justamente se permitindo errar e nutrindo esse espaço de aprendizagem que você vai dando força e construção para sua voz oracular. Terceira dica, e que se a gente não cuidar, a gente acaba caindo nesse erro, que é a questão de não se compare. Pare de se comparar. Sério, gente, não é papo de positividade tóxica. Mas pensa comigo, aquela pessoa que você admira, todos esses tarólogos que você tem como referência, todos os cartomantes ou oraculistas, eles não nasceram sabendo tudo. Eles aprenderam, eles tiveram um início, né? Eles sentiram medo, eles sentiram inseguranças, como você também sente. Então, não é sobre não sentir medo. O medo é um sentimento inato da natureza humana. Não sinta medo. Quer dizer, não é sobre não sentir medo. É sobre não se deixar ser paralisada por ele. Porque o medo nós vamos sentir. A gente só não pode deixar que ele nos paralise, ok? E é importante enfatizar que, por mais que seja clichê falar isso, mas é sempre importante lembrar que cada jornada é única, então respeita o seu processo. A confiança, ela não cai do céu, ela é cultivada no meio do caminho. Então caminhe para que o caminho se abra. Agora que você entendeu que essa sua insegurança não é uma falha sua, mas sim uma falta de conexão com a alma do tarô, eu quero te entregar mais 3 chaves práticas que vão aniquilar essa sua síndrome de impostora e eu aposto com você. Bora comigo? Não são dicas óbvias, como as 3 anteriores que eu trouxe aqui, porque provavelmente isso tudo que eu falei antes você já ouviu também. Agora eu trago 3 mudanças de perspectiva para você transformar a sua prática hoje com a energia do dependurado. A primeira chave que eu te entrego é: crie o seu dicionário sentimental. Isso pode parecer estranho, mas eu quero que por um tempo você se desapegue um pouco desses livrinhos, dessas apostilas em PDF. Se o tarô é uma linguagem, você não precisa falar com a boca dos outros. Você precisa criar o seu próprio vocabulário. Pegue um caderninho, faça anotações de cada arcano e ao invés de você colocar o significado, o que é o correto, você ancora ela na sua própria verdade, na sua própria linguagem. Se pergunte, por exemplo, qual momento da minha vida se parece com o eremita? Ou qual música seria os enamorados, por exemplo? Ou, por exemplo, qual seria o gosto da torre de forma prática? Né? Então, tenta trazer o arcano para questões palpáveis do seu próprio cotidiano. Quando você faz isso, o arcano deixa de ser um contexto abstrato e se torna uma memória. Você para de ser uma impostora no momento em que você ancora o tarô na sua própria vida, porque simplesmente não dá para ser uma fraude sobre a sua própria verdade, sobre a sua própria jornada. É sobre a sua vida. Segunda chave que eu te entrego agora: entregue a bússola para o consulente. É isso mesmo que você ouviu. O maior peso da síndrome de impostora vem de uma pressão de você ter que ser uma vidente, ter que adivinhar tudo. E eu vou te libertar disso agora. O seu papel não é ser uma vidente. Afinal de contas, uma pessoa que tem uma mediunidade de vidência, ela não precisa utilizar cartas para ter acesso a essas informações. Você é uma facilitadora, uma tradutora dos símbolos. Então, na sua próxima leitura, principalmente se você estiver começando, depois de tirar as cartas, simplesmente vire uma delas para o consulente e pergunta com curiosidade genuína o que aquela pessoa enxerga de primeiro momento, o que ela compreende daquele arcano naquele momento. Quais são as percepções dela quando ela olha, quando ela vê os detalhes daquele arcano? O que mais chama a atenção dela na imagem, o que a imagem faz ela sentir. E nesse momento a magia acontece, porque o tarô deixa de ser um teste para você e se torna um diálogo. Ele se torna um espelho e não um script. E num diálogo não existe impostor. Existem 2 especialistas na mesa. Você sobre os símbolos e a pessoa sobre a própria jornada dela. A terceira chave que eu te entrego
É para quando o medo de errar te paralisa. Simplesmente faça leituras poema para sua xícara de café. É isso mesmo que você ouviu. Geralmente a gente sente muito medo de interpretar para pessoas reais. Então, quando a gente coloca às vezes para um objeto inanimado, isso suaviza e nos tranquiliza mais para interpretar. Assim, a gente acaba tirando todo o risco de fazer uma interpretação equivocada. Pegue 3 cartas, 3 cartinhas, 3 arcanos e pergunte, por exemplo, qual a história dessa planta hoje? A única tarefa vai ser criar um microconto, um poema. Por exemplo, se saiu a lua, o imperador e o sol, talvez a história seja: na escuridão da noite, representado pela lua, a planta se manteve firme em sua estrutura, o imperador, esperando pacientemente pela energia da manhã para se abrir em esplendor, a carta do sol. Consegue perceber? Você não está treinando para acertar, você está treinando para tecer sentido, treinando a sua capacidade de conectar símbolos. Ler tarô, basicamente, é a arte de tecer sentido. Quando você domina isso sem pressão, ler para outra pessoa se torna apenas um diálogo, uma conversa íntima. Então, se você sente que o tarô é muito mais do que frases prontas, se você quer realmente entender as cartas como uma linguagem simbólica viva, se você sente que o tarô é um chamado da alma, então o que eu tenho não é apenas um convite, é uma chave. O Enigma do Tarô não é só um curso, é uma expedição que eu criei para guiar quem quer ir com profundidade em relação aos estudos com o tarô. Juntas, nós vamos investigar a jornada fascinante por trás da história do tarô, desde sua origem como um jogo renascentista até a sua entrada dramática no ocultismo, até desvendar sua relação transformadora e profunda com a Kabbalah, e construir pontes poderosas como a psicologia analítica de Jung e muitas outras coisas. É um mergulho para quem não se contenta com superfície e quer raiz. Nessa jornada, você vai ter acesso a tudo que você precisa. São 5 modos que te levarão da história e das origens até a prática avançada, transformando sua relação com as cartas. Vai ter material de apoio em PDF para você poder imprimir e carregar eternamente com você. E ao final da nossa expedição, você pode solicitar o certificado de conclusão na própria plataforma da Hotmart. E o melhor de tudo é que essa jornada não vai começar. Ela já começou, o curso já está no ar e disponível agora mesmo no link da descrição. Os 2 primeiros módulos já estão disponíveis, somando ao todo 10 aulas que já estão no ar. Isso mesmo, você pode fazer a sua inscrição e já começar a estudar hoje mesmo. Os outros 3 módulos serão entregues gradualmente na plataforma até o dia 30 de agosto, para que você tenha tempo de absorver, praticar e caminhar junto comigo, sem pressa e com profundidade. Não chega dessa ladainha de síndrome de impostora por falta de base. A base tá aqui, tá agora e tá te esperando. Clica no link da descrição e venha desvendar o tarô como ele merece ser vivido. Te vejo na primeira aula.